Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame que há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Olá, eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e hoje vamos falar sobre a perspectiva ambiental e o ensino de história, pensando em propostas para compreender o passado. O trecho que nós acabamos de ler da carta de Pero Vaz de Caminha nos remete ao período colonial da invasão europeia às terras que hoje conhecemos como o Brasil. Temos a oportunidade nesse trecho de pensar a respeito da relação entre os humanos, os outros animais e também os vegetais. Eu escolhi começar por essa questão para que a gente pudesse refletir um pouco sobre como os documentos históricos e o trabalho com eles permitem ao professor de história e os alunos ampliarem sua compreensão sobre o passado. Neste caso, estamos falando com mais destaque sobre a história colonial. Essa perspectiva nos leva a reconhecer não apenas a dimensão das ideias, se nós podemos chamar assim, mas também apreender e observar esse mundo cheio. O que eu quero dizer com isso é que a materialidade da vida é colocada no centro da discussão. A experiência desses invasores e também, por que não, a experiência dos ameríndios possui texturas, cheiros, objetos, limitações impostas pelo mundo natural, e o trabalho com as fontes primárias permite ao professor discutir, entre outras coisas, a dimensão ambiental. É sobre isso que eu quero destacar, chamar a atenção. Um primeiro ponto que nós podemos sublinhar é de que há a impressão de que temos uma carência de trabalhos que desenvolvam essa perspectiva ambiental, o que hoje não é mais verdade. Há uma extensa e importante produção historiográfica que destaca a dimensão ambiental da história. Quero chamar aqui para nossa conversa as ideias do historiador ambiental Donald Worster, quando ele nos convida a refletir sobre a atuação dos profissionais da história no enfrentamento das questões ambientais e como o historiador, e aqui no nosso caso o professor de história, quando ele fala do meio ambiente, quando ele traz para o centro da discussão o mundo natural, ele possibilita a sua audiência voltar os olhos para essa dimensão e passar a se preocupar mais com esses problemas. Nossa proposta aqui, então, é trilhar um caminho acompanhando ideias como de Nietzsche, que propõe uma história crítica, que só dessa forma ela poderia cumprir o seu papel social. Então, reunindo esses dois pensamentos desses dois autores, do Nietzsche e de Donald Worster, podemos dizer que a perspectiva ambiental cumpre esse papel social quando faz a crítica à forma como as sociedades têm enfrentado ou têm reagido aos impactos ambientais, seja no presente ou no passado. A ausência dessa discussão
beneficia aqueles agentes que lucram com a exploração ou lucraram, né, com a exploração dos recursos naturais. Outro autor é Engels, que amplia o nosso debate. Ele critica o nosso não reconhecimento como humanos da dimensão animal do Homo sapiens sapiens e também propõe, para compreender melhor o passado, a transdisciplinaridade, não com essa expressão, mas dizendo que é preciso que as ciências se comuniquem para que os problemas, os impactos socioambientais possam ser melhor entendidos pelas ciências humanas, pelas ciências sociais. Outro autor é Karl Marx, que não só discute a maximização dos lucros e a exploração dos trabalhadores, como é muito bem sabido, mas também a degradação das fontes de riqueza. E aqui esse ponto é muito importante para nós, não é, que estamos discutindo a perspectiva ambiental do ensino de história, porque ela atinge de maneira direta o que nós poderíamos chamar de mito da natureza inesgotável, a ideia de que podemos pescar os peixes à vontade, né, os frutos do mar, como é chamado, não é? À vontade, que nunca vai acabar. Nós podemos explorar o petróleo, que nunca vai acabar. Nós podemos derrubar as árvores, que a floresta ela vai se restabelecer. Isso é um mito da natureza inesgotável que hoje a ciência mostra que não é verdade. A problematização dos impactos ambientais, sejam eles no passado, e a compreensão da exploração do presente é extremamente importante para aquilo que nós falamos, que o Nietzsche chama a atenção de história crítica. Marx também, e vale a pena pontuar aqui, convida aos cientistas sociais a tentarem para a relação dos trabalhadores com a terra, né, e dos humanos com o meio ambiente, pensando inclusive o trabalhador como um dos membros da fauna. Charles Darwin também chama-nos a atenção para pensarmos a inclusão dos humanos na natureza. Então, até aqui, nós temos visto vários autores que nos permitem questionar essa separação entre humanos e natureza, mas vejam, não só a separação, mas as implicações que a ideia de separação entre humanos e meio ambiente causa ao planeta, às sociedades, não é? E que estão diretamente ligadas aos problemas ambientais. Dessa maneira, nós realizamos não apenas a educação ambiental, ou seja, conscientizamos ou possibilitamos a conscientização daqueles que nos ouvem sobre a importância do respeito à natureza e de uma convivência menos predatória, mas também, né, esse movimento que nós estamos chamando de perspectiva ambiental do ensino da história nos permite perceber a complexidade da vida e propor uma história integrada. Outro autor que também nós podemos relacionar é Gilberto Freire, que para fazer o seu estudo, o Nordeste, coloca como centro da discussão o meio ambiente. E dessa maneira ele amplia e inclui a discussão social no seu estudo. O que eu quero dizer com isso é que quando Gilberto Freire escolhe fazer a discussão sobre o Nordeste brasileiro a partir da água, a partir dos rios, a partir dos animais, a partir das plantas, ele, dessa forma,
não deixa de lado as questões sociais, as questões que estão diretamente envolvidas os personagens humanos. Pelo contrário, ele amplia essa discussão. E dessa maneira ele consegue fazer com que os leitores reconheçam as questões sociais sem deixar de olhar e perceber o meio ambiente. Dessa forma, e destacando esses autores, nós queremos propor ultrapassar um ensino de história tradicional que coloca a natureza como cenário e, ao mesmo tempo, propor uma ampliação da própria crítica social. Dessa maneira, nós estamos promovendo a construção ou promovendo um olhar de cidadãos críticos atentos para a perspectiva ambiental, para a compreensão do passado e do presente. Dessa forma, nós enfrentamos os interesses do sistema capitalista. Aqui há um posicionamento político, o que para alguns pode ser um problema, mas que não há como escapar dessa questão, porque a exploração dos recursos naturais de maneira predatória está na base do sistema capitalista. Então, quando a escola enfrenta esse tema, ela vai invariavelmente questionar a forma como esse sistema tem se desenvolvido. E aqui há uma ampla possibilidade de interpretação, mas não só de interpretação, como de abordagem também, não é? Nós aqui fizemos um destaque para o período colonial, mas antes de terminarmos, queremos deixar claro de que não é só o período colonial que nos possibilita esse tipo de interpretação. Outras temporalidades, como o século XIX e o século XX, possuem documentos históricos que são riquíssimos para o debate ambiental. Então, nós estamos dizendo que todos os conteúdos escolares nos possibilitam, discutir a relação sociedade e natureza. E dessa forma, como nós já falamos, estamos não apenas mostrando a complexidade desse passado, mas fazendo educação ambiental na medida em que os alunos e alunas tornam seu olhar mais sensíveis para a dimensão ambiental. Terminamos pensando que essa perspectiva tem, sobretudo, o objetivo de não deixar esquecer da exploração da natureza que aconteceu no passado e que nós sentimos os impactos já nos dias atuais, mas também pode nos oferecer advertências e um olhar mais atento para os problemas ambientais na atualidade.